Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E diz assim: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sabe, ouvir a palavra de Deus é muito bom. É muito bom ouvir um bom louvor, ouvir uma boa pregação, mas nada disso terá efeito na tua vida, nada disso vai gerar uma mudança se você não colocar em prática aquilo que você ouviu. Talvez você nem se lembre da última pregação que você ouviu. Talvez você nem se lembre o nome do último louvor que você ouviu. Talvez você não saiba nem qual foi a última pregação que você ouviu. Se você não colocou em prática, certamente essa palavra ficou no esquecimento. Toda palavra que nós ouvimos e colocamos em prática, essa sim é gravada no nosso coração, na nossa mente. E sempre que a gente precisa, aquela palavra está lá à nossa disposição para ser usada no momento correto. Quantas receitas de arte culinária você não tem arquivada no seu celular e você nunca fez? E com isso você perdeu a oportunidade de saborear pratos incríveis. Quantas palestras sobre estilo de vida saudável você assistiu e você continua sem saúde e sem coragem de começar esse processo de mudança? Quantos lugares incríveis você já ouviu falar e sonhou que um dia você iria lá, mas você não tem coragem nem de ir na cidade vizinha? Aquele que só ouve, querido, aquele que só assiste, aquele que só guarda informação, não está vivendo, está apenas sobrevivendo. Estão enganando a si mesmos. E o pior é que a gente acredita nas nossas mentiras, não é? Tipo, nós somos cristãos, nós temos fé, um dia nós vamos começar. Quem sabe, né? Segunda-feira eu começo o meu regime. Esse ano eu vou fazer o ano bíblico. Um dia eu vou fazer missão. Um dia eu vou fazer aquela receita bem gostosa que eu vi no YouTube. E nós vamos acumulando informações, mas nós não vivemos essas informações, nós não colocamos em prática, nós não experimentamos aquilo que nós sabemos muitas vezes que vai ser maravilhoso no dia que acontecer. A palavra de Deus, ela não é linda, ela é poderosa. Orar não é só bom, é uma experiência incrível. Ajudar alguém não é ser caridoso, é ser Jesus para alguém. Perdoar não é só se livrar de um peso, é receber a paz. Dar um estudo bíblico não é apenas pregar o evangelho, é amar alguém de uma forma tão especial que você quer ver aquela pessoa no céu junto com você. Então, nós não estamos vivendo isso, nós não estamos experimentando isso. Nós precisamos experimentar tudo isso. Nós precisamos praticar isso.
Nós precisamos imitar o Mestre. Nós precisamos ser cooperadores de Deus para salvar almas para o seu reino. E isso, quando colocamos isso em prática, nós estamos firmando a nossa fé, estamos crescendo espiritualmente, e isso vai nos manter neste caminho da salvação. É triste ver cristãos sem ter nenhuma experiência real. É triste ver pessoas que se contentaram apenas em ser ouvinte da palavra. Passam 8 dias sem ir à igreja, vão à igreja, escutam ali por 3 horas alguma coisa, vão embora para casa, tiram uma roupa de crente e pronto. E segue a vida com seus compromissos, com seus estresses, com suas correrias. E nada muda. Isso passa anos e anos, anos e anos. E ninguém vê nenhuma mudança em você. Por quê? Porque você é apenas ouvinte da palavra de Deus. Você não coloca nada em prática. É impressionante como você tem a receita do bolo, mas você não sabe qual é o sabor do bolo. Porque nunca fez, porque não colocou a receita em prática. Por isso eu posso dizer com segurança que você sabe como mudar a sua vida. Você sabe, você tem todas as ferramentas para isso. Você sabe qual é o caminho do crescimento. Você já ouviu até demais a palavra de Deus. Só falta colocar em prática. E o Espírito Santo está disposto a gerar em você tanto querer como efetuar. Para de se enganar. Você não merece e nem foi chamado para ter uma vida medíocre. Você foi chamado para experimentar o extraordinário de Deus. Deus nos chamou para uma obra maravilhosa, não apenas de salvar vidas, mas de salvar a sua própria. Você precisa trabalhar a palavra de Deus. Não adianta só saber, só ouvir falar. Você tem que ser praticante, senão você vai passar a vida se enganando, fingindo que é cristão, fingindo que tem um testemunho para contar, fingindo que teve uma experiência com o Senhor. Muitas vezes isso não acontece apenas com você, isso acontece com a grande maioria que escuta a palavra de Deus de uma forma poderosa, toca no seu coração e a única coisa que você consegue dizer é: que palavra linda! Mas você não se utiliza dela em nenhum momento. Você não usa ela para nada. Mas isso não acontece apenas com você. Existem muitos cristãos que passam por esse mesmo problema, que estão há anos e anos na igreja ouvindo da palavra de Deus, mas não colocaram em prática. Assim como o Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa mente, para nos fazer lembrar da palavra de Deus, o inimigo também trabalha para que a gente esqueça a palavra de Deus. E muitas vezes quando a gente até tenta colocá-la em prática, o inimigo diz: tá vendo que não vai dar certo? Você não tem constância, você sempre desiste das coisas. Ah, você começou a ler hoje, amanhã você já não vai ler mais a Bíblia. Ah, tá orando hoje, né? Mas quero ver amanhã. E aí você já está acostumado com as suas perdas, você já está acostumado a desistir. E por isso que muitas vezes você para. De você mesmo, você não tem forças para colocar em prática essa palavra. Mas é justamente por isso que Jesus deixou conosco o seu Espírito Santo. Ele disse que ele ia nos lembrar de todas as suas palavras, que ele ia gerar em nós o querer e o efetuar. Ele iria nos dar a força necessária para prosseguirmos, para nos manter de pé, até que esse céu se rasgue e Jesus volte para nos buscar.
O Espírito Santo está à nossa disposição, nos motivando, nos ajudando nas nossas fraquezas, nos dando a força necessária, os conselhos corretos, as estratégias certas, para que a gente coloque essa palavra santa em ação. Essa palavra que você recebe do Senhor, você precisa colocar ela em prática na tua casa. Você já tem que vir do culto com estratégias do Espírito Santo, como eu vou usar essa palavra na minha família, como eu vou levar essa palavra para os meus colegas de trabalho. Eu quero que essa palavra me transforme, Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo vai te ajudar a colocar em prática. Isso se chama desaguar. Recebeu, está cheio, deságua, derrama sobre as pessoas. Não guarda só para você, isso vai te fazer mal ou vai cair no mundo do esquecimento. Todas as vezes que a gente pratica aquilo que nós aprendemos, aquilo fica gravado em nós. Se você pega uma receita de um bolo e você faz aquele bolo constantemente, vai chegar um momento que você não precisa nem olhar para a receita, porque ela vai estar gravada na tua mente e no teu coração. Você já sabe as medidas de olho. A palavra de Deus também deve ser assim. De tanto nós usarmos, de tanto a gente praticar, os versículos já vêm de cor na nossa cabeça. Tudo que nós falamos é mesclado com a palavra de Deus. Muitas citações que fazemos nas conversas, elas passam a ser a palavra de Deus. Se você pratica a palavra de Deus, você tem ela gravada na tua mente. Até quando você assiste um noticiário, você consegue discernir, isso não é coisa de Deus. Isso aqui foi o inimigo tentando fazer isso, aquilo. E você sabe até como conversar e orientar as pessoas ao teu redor. Porque muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo no mundo. Mas aqueles que estudam e praticam a palavra de Deus, eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem se posicionar. Eles sabem orientar as pessoas. Eles conseguem ter respostas. Porque a palavra de Deus diz que nós teremos respostas. Que o Espírito Santo vai nos orientar. Que na hora nós vamos saber o que falar. Mas para isso a gente precisa ouvir e praticar. Não adianta só ouvir, não adianta só estudar. Você precisa colocar em prática. A gente passa anos na faculdade e parece que nada daquilo faz sentido. Mas quando a gente vai para a prática, aí aquele estudo todo valeu a pena. Porque você começa a colocar aquilo ali de uma forma que vai ter utilidade para todas as pessoas que vão entrar em contato com aquele material. Mas se você fica somente nos estudos, como muitas pessoas que fazem da sua vida uma vida de estudo, você deve conhecer muitas pessoas que apenas estudam, são inteligentíssimos, mas na hora da prática eles não sabem fazer nada porque eles nunca trabalharam naquilo. Eles apenas estudaram e eles têm o conhecimento teórico, mas lhe falta a prática. Quantos pedreiros sabem trabalhar na prática mais do que um engenheiro que saiu de uma faculdade, que ainda não tem a vivência, que ainda não tem a prática? Quantas enfermeiras dão aulas para doutores que têm apenas o conhecimento teórico, mas ainda não têm a prática suficiente para lidar com o dia a dia de um hospital, por exemplo, de uma emergência, de uma UTI. A prática faz de muitas pessoas doutores. Nós conhecemos pessoas que muitas vezes estudaram pouco, mas têm tanta prática que dão aula. As duas coisas são importantes. Estudar, ouvir a palavra do Senhor, buscar cada vez mais é importante, mas colocar em prática é muito mais. Muitas pessoas ficam somente na oração. Eu estou orando, mas tem horas que você precisa sair da oração e enfrentar
a vida e ajudar as pessoas, já orou, agora desce do monte. Jesus fazia isso. Jesus passava madrugadas ou noites inteiras em oração, mas quando ele descia, ele colocava em prática tudo aquilo que ele tinha sido orientado naquele momento de oração. A prática é muito importante. Você já imaginou se Jesus dissesse lá do céu: como eu amo esse mundo, mas que pena que eles não vão se salvar, mas eu amo demais. Será que isso nos salvaria? Ele precisou descer à terra e provar do seu amor para conosco, de praticar o amor. E ele vindo, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu a sua vida por amor a nós. Isso é amor em prática, porque também não adianta amar só de palavras. Precisamos agir, precisamos amar com ações. É isso que a palavra de hoje está dizendo. Se você é apenas um ouvinte e não consegue praticar a palavra do Senhor, você está se enganando. E até quando você vai se enganar? Até quando você vai fingir para você mesmo que você tem uma vida de oração sem orar? Que você conhece a palavra de Deus sem ler? Que você é um cristão, mas você sabe que ainda está em falha, você está ainda na escola aprendendo, que você precisa estagiar. É isso que você precisa. E o mundo está aí para que você faça a sua residência, para que você mostre o que você está aprendendo na igreja, aprendendo na palavra de Deus. Porque as pessoas estão cansados de cristãos, de crentes, de igreja. Eles querem alguém que desça, que saia das quatro paredes, que vá alimentar o faminto, que vá estudar a palavra com quem está com sede de Deus. Que você ame as pessoas que estão fora das quatro paredes da igreja. Você já tem doutorado na igreja, mas você não tem a prática do dia a dia. Na igreja você pode ser até um pregador, mas em casa as pessoas não querem nem ouvir um conselho teu, porque a tua vida não condiz com o que você aprendeu lá. Um cristão precisa ter prática espiritual, precisa viver uma vida prática, precisa pegar a palavra de Deus e usar não somente para ajudar as pessoas, mas para o teu crescimento mesmo. Porque quando nós praticamos, nós é que aprendemos, nós é que crescemos. Espero que eu tenha sido claro com você, para que você não viva uma vida de engano. Porque o que nós mais conseguimos ver nos dias atuais são cristãos de igrejas, mas na prática agem como se fosse um ateu. Não conseguem viver a palavra que aprenderam, que ouviram, pelo menos que ouviram. Então, um exercício para você essa semana: coloque em prática o que você aprendeu na última pregação que você ouviu, ou no último estudo que você fez, ou o último versículo que você leu. Coloque ele em prática. Faz o que a palavra de Deus está dizendo. Não adianta estar com a receita guardada. Faz, experimenta, e o Espírito Santo vai te ajudar nesse processo. Vamos orar? Vamos orar por isso? Deus querido, mais uma vez vamos entrando em Tua presença. Pai, como o próprio Jó disse, nós conhecemos o Senhor de ouvir falar, mas nós queremos conhecer o Senhor de uma forma tão real que os nossos olhos te vejam como de fato o Senhor é. Queremos ter uma experiência profunda com o Senhor. Queremos ter vivência. Queremos colocar em prática a Tua palavra. Há quantos anos, Senhor Deus, estamos apenas ouvindo a Tua palavra, mas as pessoas não conhecem as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos atos de bondade gerados por essa palavra.
O Senhor deixou a sua palavra para nos ensinar como deveríamos andar nesta terra. No entanto, nós estamos achando bonito a tua palavra, ela é confortadora, ela nos traz paz, mas ela não é usada. E por isso que a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho não percebem que somos cristãos, porque muitas vezes nós agimos como todos agem, agimos como as pessoas que não conhecem a tua palavra. Tomamos decisões contrárias à tua palavra. Muitas vezes a gente não consegue fazer a diferença nesse mundo, mesmo estando há anos na igreja, mas nós não temos a prática. Tem cristãos que ainda não conhecem a tua palavra em profundidade, são acostumados apenas a ouvir. Então nos ensina, Senhor, nos ensina a colocar em prática essa palavra, a começar da nossa casa. Ajuda-nos a viver o que estudamos durante todos esses anos. Ajuda-nos, Senhor Deus. Espírito Santo, gera em nós o querer e o efetuar, porque de nós mesmos muitas vezes é só desânimo. Muitas vezes nós nem conseguimos começar e já desistimos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos a sermos cristãos praticantes. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.